Nicolas articula bancada própria com candidaturas ao legislativo para ampliar influência no bolsonarismo, né? Quer se tornar um cacique. Aí você vê que a Globo consegue ser mais honesta que o Constantino. Diz que ele quer ampliar sua influência em um momento em que ele é cobrado a se engajar na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas veja só. Constantino diz que são ataques coordenados, a tese do gabinete do ódio. A Globo diz que só são cobranças. Poxa, o pessoal queria que ele se empenhasse mais. Aí, a Globo traz alguns nomes de pessoas que estariam aí, né, entre as cartas do Nicolas, né, do seu baralho. Lucas Pavanato, Tiago Medina e a Emília, a boneca de pano. Seu Pavanato, olha que curiosidade. Em fevereiro eu estava falando dele. Ele que não falava um ai do Flávio Bolsonaro. Um ai. Mas o Nicolas tá sempre defendendo. Fechou o apoio. Já virou aí, né? Uma das garotas do Sérgio Santana. E aí, olha o que o Rubens Herzog falava. Trancou os comentários porque o povo tava criticando e apontando que ninguém disse que Nicolas é traidor, mas sim criticando a postura dele. Na época, Tsuki falou a mesma coisa. O cara trancou os comentários. Ninguém tá querendo convencer você que Nicolas é traidor, até porque isso nem tá no debate. O que se discute é a mudança de comportamento percebida por mais pessoas a cada dia que passa. Exatamente o que o Globo falava, né? Cobrança. Aí quem é que tava? Além do Pavanato, quem que está, né? Tiago Medina. É que Nicolas quer eleger. Aí o Vinícius falava, né? Curioso, procurei na timeline algum apoio pro Flávio Bolsonaro e não encontrei nada. Do Pavanato. Aí na época a gente deu print, foi atrás, né? Desde 2023 o Pavanato não tocava o nome do Flávio Bolsonaro. Já o Tiago Medina tá ali, ó. Trabalhando em parceria para passar pano pro Pavanato. Se tem algum movimento coordenado, Constantino, da turma do Nicolas. Até a Globo já sabe. A Globo cita o nome, talvez a Globo, se falar pela Globo bonitinho, né? E depois o Tiago Medina que ficou ali, me cobrando, porque eu mostrei que ele não defende o Flávio. E ele tava me cobrando que eu não segui o Flávio no Instagram. Não consigo fazer. Eu continuo sem seguir, viu? Pra tristeza ou felicidade da maioria, sigo sem seguir. Por quê? Porque eu nem ligava pra aquela porcaria de Instagram. Quando dá só pra vir de humor. Podia seguir, podia, mas não vou dar o braço a torcer, não. Que eu também sou chato. Aí o Pablo Almeida, né? Mas enfim, o Tiago Medina que também não falava de Flávio Bolsonaro. Aí falando do Pablo Almeida, aquele que distorceu o vídeo de Eduardo Bolsonaro, pegou 8 segundos fora de contexto pra dizer que Eduardo Bolsonaro não ligava pra vida do próprio pai. Tava ali, ontem, na manifestação. Como se nada tivesse acontecendo. A pessoa que recortou apenas 8 segundos de uma fala do Eduardo, dando a entender que ele não se importava com Bolsonaro, não se retratou, não foi chamado a atenção e estava na manifestação. A indignação da Tsuki, a minha, e também do Ale, e também da Thalita. O Ale já pergunta logo esse verme aqui em São Paulo, Aí a Thalita diz, longe de mim querer dividir a direita, mas que cargas d'água esse cidadão tá fazendo na Paulista? Aí, Valdemar, é providenciar a expulsão dele do partido? O que ele fez com o Eduardo é inaceitável, sigo no aguardo. Falando da manifestação, isso aqui era pra ter ficado lá atrás, ficou fora de ordem. É só pra pontuar que o Flávio tava a imprensa toda noticiou que ele tava de colete, e o motivo é óbvio, né? Porque é o único candidato que põe medo no sistema, no PCC, né? No PCC de capa, no PCC de terno, são os bolsonaros. Não preciso explicar que PCCs são esses, né? Mas voltando. Já nos aproximando pra falar do teor da carta de Bolsonaro, o Malafaia fez a festa. Fez a festa! O mesmo Malafaia e cagou pra carta de Bolsonaro falando que o candidato era o Flávio. Agora essa carta é boa. Essa presta. A outra não. Essa hipocrisia que o Nicolas fala, né? Ah, mas ele é parceiro do Malafaia. Ah, meu Deus. A Yara pergunta, o que o pastor quis dizer no dia 17 de dezembro? Escolheu o candidato à presidência. O que eu fiz foi me defender de ataques levianos. Não foi ele que atacou, desde que soube da indicação do Flávio Bolsonaro? Não foi você que atacou, Malafaia? Olha o que tu disse na época. Vamos te ouvir de novo? A sua seletividade em relação às cartas incomoda. Eu não tenho nada contra o Flávio. Sou amigo de toda a família. O Flávio tem seus valores. Não vim aqui denegri-lo, certo? Mas eu fico aqui pensando. O presidente está debilitado emocionalmente. Bolsonaro está debilitado emocionalmente, porque, olha, quando essa turma do PT recebeu condenações e que foram julgados em todas as instâncias e condenados, ninguém chorou, ninguém ficou emocionalmente abalado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa sabe o que faz, ela não entra em depressão. A injustiça é um dos fatores externos para levar uma pessoa à depressão. Então, nem Lula, nem José Dirceu entrou em questões emocionais, porque eles sabiam que era culpado. Agora, Bolsonaro, isso é uma prova, gente. Isso é impressionante. Eu sou psicólogo, isso é que eu estou falando. Isso é uma prova. A pessoa, quando se sente injustiçada, ela é levada à angústia, pode levar a quadros de depressão. Então, como é que o filho de Bolsonaro, numa conversa particular, num momento emocional de Bolsonaro, ele vai lá e tira a candidatura e chega aqui, ó, meu pai disse que o senhor acabou. Não, comigo não. Não é assim. Não é assim. Nós temos que entender
E é uma construção. O senhor acredita que Bolsonaro, pastor, o senhor acredita que Bolsonaro não está com a faculdade mental 100% para escolher o candidato à presidência? Não. Não é questão de faculdade mental. Ele não tem problema de faculdade mental. Eu estou dizendo que uma pessoa abalada emocionalmente, ok? Essa pessoa fica vulnerável. Recebe a visita de um filho. Eu não sei o que ele falou para Bolsonaro. Eu não sei qual foi a conversa dele. Então, o momento emocional de Bolsonaro, ele é frágil. Frágil por essas injustiças, essa covardia, essa farsa de pseudo-golpe. Tá vendo aí, né? Mas agora a carta presta. Agora a carta presta. Eu não vou entrar depois do Malafaia, ler o que ele falou, mas ela fala assim também, né? Não, deixa eu mostrar isso aqui primeiro. A carta de Bolsonaro aos linguarudos da direita. Fui atacado. Tudo ataque. Inclusive com vídeo debochando do meu nome e minha condição de pastor. Porque fui contra os ataques a Nicolas e Michele. Não. Você vai estar sendo criticado porque você jogou contra a escolha de Bolsonaro para presidente da República. Ficou de conversa mole, ficou até o último momento tentando emplacar o Tarcísio. Vamos ser honestos, pastor. Para um pastor, o senhor é muito mentiroso. O senhor não está vivendo a verdade de Cristo, quer falar a verdade. O que fiz foi me defender desses ataques levianos. A carta de Bolsonaro é uma lapada nesses linguarudos. Ele diz, numa campanha majoritária, o apoio deve vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques aliados. Depois dessas, calar. Ainda quer calar, você tem que calar a boca, tem que ficar calado, não pode falar nada. Só quem pode falar são eles. Pode descer, quem quer que seja, sabe? Pode descer na terra. Sei lá, Jesus, me perdoe, Jesus. Mas Jesus me falar que tem que convencer um político filiado ao PL, que conhece Flávio Bolsonaro há alguns anos, e Jesus me falar, olha, você tem que convencer um cara que é político, filiado ao PL, que só se elegeu graças a Bolsonaro, que ele precisa, você tem que convencer ele de apoiar o Flávio, ele não é obrigado a apoiar o Flávio automaticamente contra o Lula, eu vou falar, esse não é Jesus, tu não é Jesus não, velho. Já assistiu aquele filme da Compadecida, que ele fala assim, mostra a mão e fala assim, rapaz, será que tá com... Eu acho que a mão nem tá furada, né? Um negócio dessa. O João Grilo faz uma piada. Tu já viu lá, Jesus Negão? Uma piada meio... que hoje em dia acho que não faria mais, né? Pelo politicamente correto. Mas eu falo, Jesus, na boa. Você elegeu por causa de Bolsonaro, conhece a família há mais de década, sabe do que tá acontecendo. O outro adversário é o Lula e ainda tem que convencer. Pera aí, pô. Pera aí. Aí Edson comenta, não, o senhor pode falar de linguarudos, quando sua língua também... O senhor não pode falar de linguarudos, quando sua língua também não cabe dentro da boca. Não pode usar a carta de Bolsonaro como respaldo absoluto. Uma vez, você contestou a indicação de Flávio como seu candidato. Usar cartas de Bolsonaro apenas quando favorecem a sua vontade, além de ser desonesto, é deprimente vindo de alguém que carrega o rótulo de pastor. E a Liz diz, né? Cria vergonha na cara, Silas. Vocês começaram com essa confusão toda, não acatando a carta do Bolsonaro, indicando Flávio para presidente. Agora a carta do Bolsonaro tem valor? Se eu ver manifestação contra Flávio, eu vou falar, pode ser quem for. Aí depois disso que reforça, né? Colocou ali 3 colagens. Fala o seguinte, considere esse tipo de atitude do pastor rasteiro e seletivo. E por quê? Porque as cartas de Bolsonaro só servem quando favorecem a defesa pessoal em alguma briga que ele se mete. Outra coisa, o Metrópole noticiou como ataques o que Bolsonaro escreveu como críticas. Dito isso, uma carta tão importante, com as palavras exatas de Bolsonaro, poderia estar e ficar pública no perfil da Michele, mas não se encontra, né, entre as publicações nem no Histories. E depois ela fala, né, dito isso, a visão que eu tinha da ex-primeira-dama ruiu, e ela seguirá sendo um nada para mim, mas respeitaria o pedido de Bolsonaro. Voltaria a falar dela apenas se algo de muito grave acontecer. E a Bia já faz comentário por outra linha. Ela coloca ali o print do Nicolas. Essa carta o Nicolas quis compartilhar. Essa é boa. A outra não. A do Flávio é ruim. E do Constantino. Tenho a mais absoluta certeza que se Bolsonaro tivesse acesso aos conteúdos que fizeram bolsonaristas se revoltarem contra Michele, Nicolas e Campanholo, ele não apenas entenderia a situação, como também daria um puxão de orelha nessas pessoas. Quando sair da prisão, terá acesso ao plano de descolar do Bozo, que muitos tentaram implementar, inclusive com movimentos para enfraquecer ou até inviabilizar a candidatura de Flávio. Essa carta transparece uma única via de informações, na qual provavelmente seus filhos o pouparam de determinadas notícias, enquanto o outro lado se colocou na posição de vítima. Um dia ele conhecerá a verdade, entenderá a atitude de alguns aliados e perceberá como seus próprios apoiadores corrigiram a rota daqueles que hoje disputam espaço ao sol na campanha do Flávio. E pelo que eu conheço do Jair, um posto de bondade vai perdoar e relevar tudo. Assim é Jair Messias Bolsonaro. E aí voltando para a carta, a gente fala do teor dela. Alice fala assim, né? Michele chamou o novato Nicolas de líder. Fez política antes de abril. Prints são eternos. E Bolsonaro os verá no momento oportuno. Dito isso, Flávio Bolsonaro presidente, anistia ampla, geral e restrita, Bolsonaro é inocente, liberdade aos presos políticos do 8 de janeiro. Não me venha querer me convencer que ninguém tem tempo para compartilhar uma postagem na internet. Ninguém vai me convencer disso. Você pode falar o que você quiser.
Não vou entrar em bastidores dos pormenores do que acontece em relações familiares, mas no dia de ontem eu achei que o timing foi muito pertinente. O Carlos Bolsonaro falou o seguinte: Flávio chegou no topo sem máquina, somente com a indicação do Jair, como sempre, sem mídia, sem estrutura, só com as tias do Zap e os tios do churrasco. Ao lado da verdade e o trabalho aberto de alguns poucos responsáveis, que deveriam ser muito mais. Agora, imagina, com apoio massivo, com rua, com base organizada, comunicação unificada, é outra escala, é outro jogo. Unidos somos bem mais, não é mesmo? Vamos, pô. Coloquem em prática a união que vocês querem. Começa a apoiar de verdade o Flávio e deixa de conversa mole. Já se passaram cerca de 3 meses da carta do preso político e torturado há mais de 200 dias. Um dos principais responsáveis por todos nós políticos sermos o que somos hoje. Todo mundo teve tempo para muita coisa. E, me perdoem, se o Jair viesse me perguntar o que é que eu achei no final do dia, eu ia falar ao presidente: eu acho que o senhor não viu a figura completa. E eu te digo, inclusive, um exemplo, Jair. Lembra quando o irmão da Michele Bolsonaro foi para cima do Anderson Torres? E a Globo até noticiou na época, enquanto a direita abafou e ninguém repercutiu, e ele tentou bater boca com o Mário Frias, e meteu o dedo na cara do Mário Frias, e o Mário Frias não abaixou a cabeça pra ele, e aí que o senhor só ouviu parte da história, foi lá na internet, na Revista Oeste, e acabou falando poucas e boas pro Mário Frias, que depois o senhor se arrependeu. Então, é o mesmo caso. Não é a primeira vez, presidente, que estão te levando só metade da história. Eu só ia relembrar Bolsonaro, é um caso que já aconteceu. Eu só ia fazer isso, eu só ia relembrar Bolsonaro, é um caso que já aconteceu. Podem gritar à vontade. Essa turma acha que eles vão vencer no grito. Essa turma acha que... É porque, assim, eles costumam a raciocinar o mundo achando que a grande parte do tempo o povo é idiota e que todo mundo tá na mesma posição que eles. Que é o quê? Cara, se tem audiência, se tem like, se tem pix, tá bom. Se não tem, aí a pessoa pode ficar assim meio preocupada. Então vamos entrar assim a tropa de cancelamento, vamos tentar destruir a imagem da pessoa e botar a pessoa ficar de joelhos. Só que isso não acontece. E o povo também não é burro, pelo amor de Deus. Você olhar os comentários do Malafaia, tem mais comentário que curtida. O Malafaia tá tomando um atropelo. Tá tomando um atropelo. Diversos perfis com nome, sobrenome, tá lá. A quantidade de mensagem que eu recebi de gente ontem que falou assim: pô, essa cara, pô, que tapa na... Que murro no estômago. Isso aqui não é tapa na cara, é um murro no estômago, sabe? Fica assim, uma tristeza. Pô, a gente tá aqui, tá defendendo o Flávio, tá tentando fazer e é assim. Informação chegando pela metade. O povo não é besta não, velho. Para tratar o povo como idiota. Os políticos acham que não, a gente vai continuar tratando o povo como idiota e aí vai conseguir dar a volta por cima e tudo mais. Mas segue aí, irmão. Segue aí, eu falo pra vocês. Vai dar errado aí pra toda essa turminha. A direita linda, limpinha, cheirosa. Vai dar errado pra vocês. Vocês estão tratando o povo como se o povo fosse abestalhado, como se as pessoas não acompanhassem o que acontece na rede social, sabe? Como se, o povo está sendo manipulado por mentiras. O povo tá vendo, pô, o que tá acontecendo. O povo não é burro não, pô. Meu Deus do céu. Vocês não vão longe desse jeito não, viu? Tanto vocês estão tomando um calor pra vocês estarem. Vocês do andar de cima, tão incomodados com alguns comentários, como diz ali o sócio otário, porque vocês estão sentindo demais. O povo não é bobo e o povo cada vez mais se informa por ele mesmo. Olha a matéria que tá falando do Irã. Os grupos de WhatsApp estão aí. A população sabe muito bem acessar sites, ler notícias. E várias vezes eu já vi, por exemplo, comentários do povo falando assim, cara, ficar ouvindo o programa de hoje em dia só de opinião, que só coloca opinião, que não é um programa de análise, mas de opinião. Cara, opinião eu tenho. Eu quero uma coisa um pouco mais densa. A população tá politizando, viu? Parem de tratar o povo como idiota. É aviso de... Não devia nem dar, né? Mas para de tratar o povo como idiota. Enfim.